Glória a Deus. Ageu capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Aleluia. O Espírito do maravilhoso Deus está revelando nessa hora um segredo para que o céu se abra sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, para que o céu se abra sobre você. Olhe para a casa de Deus. Atente nos atos do Senhor. Aqui Deus estava dizendo para o povo, repreendendo ele: aplicai os vossos corações nos seus caminhos. Pega madeira, corta madeira, prepara a minha casa. Eu vou me agradar. Mas vocês estão preocupados cada um com as suas próprias casas, em correr para as suas próprias casas. Aqui Deus estava se referindo ao templo, que queria que o povo levantasse e que zelasse pelo templo do Senhor. O mover da igreja é um mover diferente de tudo que você já viu e já ouviu na face da terra. Você tem e deve orar na tua casa. Você tem e deve ler a palavra na tua casa. Você tem que separar um momento com Deus na tua casa. Mas estar nos atos do Senhor é algo indispensável para a vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Aí o que Deus está falando aqui? Olha, vocês estão olhando para muito e estão ajuntando pouco. E o pouco, quando vocês trazem para a casa de vocês, eu assopro. O que Deus está dizendo? Inútil. Você está trabalhando inutilmente. Você está procurando, como eu contei a experiência daquele rapaz, por causa de uma hora extra de R$30, custou a sua vida espiritual. Acabou, foi sepultado. Por quê? Porque ele perdeu de estar na casa do Senhor naquele dia e não ouviu uma palavra, um prato que o Espírito Santo estava passando naquele dia, naquele lugar, naquele momento. Então aqui Deus está falando: olha, vocês estão trabalhando, juntando muito, não ficando com nada. Realmente. Quando você abandona a casa de Deus, os atos do Senhor, e começa a valorizar outras coisas, outros lugares, que não a casa de Deus em primeiro lugar, Deus libera o devorador para agir sobre as tuas coisas. Por isso ele fala aqui, ó: olhaste para muito, no verso 9, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Depois você não precisa se preocupar com as tuas, que das tuas cuida o Senhor dos Exércitos. Mas Deus estava requerendo o que do povo de Israel? Que atentasse primeiro para os atos dele. Estava deixando a casa de Deus deserta, abandonada, empoeirada, largada, entregue. Davi entendeu muito bem o valor dos atos do Senhor quando ele disse:
no Salmo 122, eu preferia estar à porta dos teus átrios que habitar na tenda da iniquidade, né? Preferia estar na porta dos teus átrios que outras partes mil. Então ele entendeu o valor que existe em estar nos átrios do Senhor. Pedro e João, por volta da hora nona, em Atos 3, estavam se dirigindo para os átrios do Senhor. Ana, que pegou o até então menino Jesus no colo, estava junto de Simeão, ela estava na porta dos átrios do Senhor quando aquela profecia se cumpriu. Pedro e João, quando curaram aquele coxo que estava na porta do templo, o primeiro lugar que o coxo foi para dentro dos átrios do Senhor, não foi para a casa dele. Então, o valor de estar nos átrios do Senhor tem um sentido espiritual todo maravilhoso. Quer ver? Quando você convida alguém para ir na tua casa, uma pessoa que você ama, que você gosta, e essa pessoa vem na tua casa, você a recebe com um sorriso, você prepara alguma coisa, uma recepção para aquela pessoa, você já prepara um lugar para se aquela pessoa, tua amiga íntima, que você ama, se quiser dormir lá, tem um lugar já preparado, tem um aposento. Você faz compra, bota na tua geladeira e prepara um alimento, serve alguma coisa para aquela pessoa dentro da tua casa. Você faz de tudo para deixar a pessoa o máximo à vontade. A pessoa tem liberdade, ela anda por dentro da tua casa, ela pode entrar, dependendo da intimidade que você tiver com ela, até dentro do teu quarto ela entra, ela vai na sala, fica à vontade para ir ao banheiro, conversa contigo, passa um dia contigo. Quando aquela pessoa vai embora, o que você faz? Assim que você quiser voltar, as portas estão abertas. Naturalmente não é assim que é feito na sociedade. Agora vamos trazer para o lado espiritual, que é o que nos interessa. Aqui é a casa do Senhor. Deus te convidou para estar na casa dele. Quando você vem, ele se alegra, ele sorri, ele festeja, ele te trata com amor, te trata com carinho, ele não sai do teu lado. Não é educado o dono da casa deixar a visita sozinha. Dizem até na nossa sociedade que tem que fazer sala, né? Na verdade, o nosso Deus, ele não te deixa sozinho em nenhum lugar que você esteja. E ele tem prazer de te receber na casa dele. Então Deus prepara, dá ordem aos anjos, que são ministradores do Senhor a nosso respeito. Ele dá ordem aos anjos para preparar uma recepção para você. Ele te deixa à vontade se você quiser ficar em pé e saltar de alegria. Ele te deixa à vontade se você quiser dobrar o teu joelho, se quiser deitar no chão, se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado. Ele te deixa à vontade, ele não te constrange. E quando você sai da casa dele, na casa dele você come, está aí a palavra. Jesus disse, a minha palavra, né, que a palavra de Deus é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ele te alimenta com a palavra, ele cuida de você. Ele dá ordem aos anjos para trabalhar a teu favor enquanto você está lá, e antes de você ir embora, ele te acompanha e acompanha você até a porta da tua casa. Ele não te abandona, e ele vai contigo, e dependendo da tua intimidade, do teu nível de espiritualidade, você vai dizer, Espírito Santo, eu te convido a entrar. Então, se há um mover todo espiritual no valor de estar na casa do Senhor, esse mover era tão grande que o sonho de Davi, antes de morrer, como coroação do seu ministério, era levantar uma casa para Deus. Mas por quê? Por causa das consequências do pecado que ele viveu, Deus não permitiu que ele fizesse isso. Essa honra coube a Salomão, que veio logo depois de Davi. E quando Salomão levantou a casa do Senhor, os átrios do Senhor, quando ele terminou, qual foi a primeira manifestação que aconteceu lá dentro? Fogo desceu do céu e encheu toda a casa. Aquele fogo ali era a aprovação do Espírito Santo de Deus. Deus estava aprovando, Deus estava alegre,
porque aquele homem se interessou em preparar a casa do Senhor. Então, na casa de Deus tem comida, na casa de Deus tem bebida, na casa de Deus tem fogo, e fogo poderoso, fogo do altar, fogo que parte da parte do nosso Deus, que vem do Senhor. Na casa de Deus, a presença dele. Na casa de Deus, ao cerco das asas dele em volta. E na casa de Deus, a fartura de alimento e de alegria. Então, quando Salomão edificou os átrios do Senhor, desceu logo fogo. Fogo ali aprovando. Era isso que Deus queria. Que alguém se interessasse pela casa dele. Ao contrário do que está sendo feito nos nossos dias. Estão fazendo a casa de Deus de lugar de covil, de ladrões e salteadores. Estão fazendo a casa de Deus de comércio. Estão comercializando lá dentro. Estão usando a casa de Deus com um propósito totalmente diferente para a qual Deus mandou que fosse edificada. A casa de Deus é para produzir vida, e eles estão querendo na casa de Deus se enriquecer com as coisas da terra. Agora está descendo um outro fogo sobre esses lugares, não um fogo que aprova, mas agora um fogo de juízo que consome. Por isso que a Bíblia diz que o juízo do Senhor, o julgamento, vai começar pela casa dele. Por esses lugares que eram igreja e abandonaram a palavra de Deus e deixaram de ser igreja. Fazem da casa de Deus uma empresa, um lugar de comércio, um lugar de manipulação, de exploração, de mentira e de engano. Engordando seus próprios bolsos e vivendo uma vida regalada. Mas o Espírito de Deus te trouxe essa hora para ouvir essa mensagem, para que você saiba que ainda existe casa de Deus na terra, em que o fogo está descendo sobre ela. E você está numa nessa noite, que o fogo de Deus desce sobre o lugar. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar, e não se apagará. Na casa de Deus tem fogo. Tem fogo para mandar na cabeça do diabo, para largar aquilo que ele está tentando meter a mão nas tuas fazendas. Tem fogo para lançar sobre as enfermidades, queimá-la, extirpá-la do teu corpo. Na casa de Deus tem fogo para consumir os fogos estranhos de fofoca, de mentira, de roubo. Fogo de intriga, de dissensão, de facção. Na casa de Deus tem fogo para dissipar as obras das trevas. Aonde você está? Numa casa que é de Deus ou numa casa de comércio a qual Deus não está nela? Na casa de Deus, o objetivo é trabalhar com vidas pela palavra de Deus. Nesses lugares que deixaram de ser igreja, quem trabalha lá é o fogo estranho de Satanás, confundindo e misturando na cabeça do povo a incredulidade com a idolatria. Mas o nosso Deus, que é Espírito, vivo, santo e verdadeiro, nos prometeu que na casa dele, quando 2 ou 3 estivessem reunidos, ele estaria presente no meio deles. Deus está aqui no meio da sua casa. O Espírito Santo está andando no meio dos castiçais de ouro, como diz Apocalipse. Tu não serás envergonhado. Agora em Ageu capítulo 2, versículo 8, só passar uma página, ou nem passar, na página ao lado. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora Deus quer te puxar para um outro sentido espiritual da sua casa. Agora Deus está dizendo que há um lugar de intimidade que Ele quer habitar. E esse lugar de intimidade é o teu corpo, que Ele quer possuir, fazer morada como tabernáculo santo do Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Prata simboliza redenção, libertação, e ouro simboliza glória.
A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Israel vacilou quando deveria ter preparado, levantado uma casa para Deus, para ensinar os estatutos do Senhor. Aí Deus está dizendo que a glória dessa última casa, quem é a última casa? João escreveu sobre a última casa, no capítulo 1, versículo 11 e 12. O que João disse? Veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós somos a glória da última casa de Deus na terra. Nós somos a última casa na terra. E Deus prometeu que a glória dessa última casa, da segunda casa, será maior que a da primeira. Nós somos a última casa de Deus na terra. Nós somos a casa de Deus que se move. Por isso, lá em Marcos capítulo 8, quando Jesus cura um cego de nascença, a primeira coisa que aquele cego diz que vê são os homens como árvores que andam. Olha o que o Espírito Santo está te dizendo nessa hora. Para você ir bem, para você crescer, para você dar fruto, para você ter vida, você tem que se enraizar nos átrios do Senhor. Porque é nos átrios do Senhor que flui o verdadeiro alimento. É nos átrios do Senhor que está jorrando água. E se você se plantar, se firmar, se enraizar nos átrios do Senhor, na pedra angular de esquina, no solo fértil, nenhum vendaval vai te destruir, nenhuma tempestade vai te derrubar, nenhuma investida do diabo vai bater contra a tua casa e vai prevalecer, porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito. Tu terás uma casa edificada na rocha, e não uma casa de comércio, como tem muitas por aí, com nome de igreja, pois igrejas não são edificadas na areia. A qualquer momento vai ser desmoronada pelo diabo e os escândalos vão vir à tona. Então, o que tu está fazendo com a tua casa? Que casa você está ficando nessa hora? Numa casa que é de Deus ou num lugar onde o diabo está? E lá fora tem uma placa escrito igreja. Olha o valor de estar na casa de Deus. Quando se está na casa de Deus, se sai alimentado. Quando se está na casa de Deus, se sai com paladar no espírito de não querer ter saído. Quando se está na casa de Deus, tu não sente a hora passar. Quando você está na casa de Deus, parece que você chegou naquele momento e que não passou o tempo para você sentado num banco. É porque o Espírito Santo que faz essa obra, e sem ele nada se pode fazer, ele está trabalhando na tua vida e dizendo que o teu corpo é o lugar de intimidade aonde ele habita. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quando José e Maria perderam Jesus, cadê ele? Foram procurar ele, estava onde? Lendo os pergaminhos falando a respeito do profeta Isaías, nas profecias do profeta Isaías, lá dentro da casa do Senhor. Aleluia. Olha o valor de estar na casa do Senhor. Olha o valor. Aquela mulher que comprou o vaso de nardo puro e derramou sobre Jesus. O que fizeram? Repreenderam aquela mulher. Ué, não seria melhor ter vendido e pegar o dinheiro e dar aos pobres? Jesus falou, os pobres vocês sempre terão convosco, mas vocês nem sempre terão. Essa mulher, o que ela fez, enquanto o evangelho for pregado, vai ser contado em memória, por causa do ato dela. O que aquela mulher fez? Ela deu para Deus o melhor. O melhor. Como você tem tratado a casa de Deus? O que é a casa de Deus para você? O que você faz na casa de Deus? Qual é o teu trabalho na casa de Deus? Trabalhar na casa de Deus não é somente esperar o pastor pedir, é você se oferecer voluntariamente para fazer o melhor para Deus.
E Deus olha quando você faz com amor. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E não é só os dízimos e a oferta. É o seu tempo na casa de Deus, é a sua dedicação nos atos do Senhor, é o seu envolvimento na obra de Deus, é entender Mateus 6,33, que diz lá? Busca primeiro a casa de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você entende isso, Deus se alegra, Deus se agrada. Agora, o pouco que tem na tua mão, Deus não vai assoprar, Ele vai multiplicar para que se transforme em muito. Vai multiplicar a tua saúde e te livrar dos hospitais. Vai multiplicar a tua fazenda e vai repreender o devorador. Vai prolongar os teus dias com saúde e com prosperidade. E tu verás que a glória de Deus vai se manifestar contigo. E aí tu vai entender que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E por que não dizer que a glória da última casa será maior que a da primeira? Pois estamos vivendo os últimos dias às portas do arrebatamento da igreja. Coisas que você já não ouve mais falar por aí. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus voltará para arrebatar um povo lavado e remido no seu sangue, que ama e que guarda a sua palavra. Cuide para que você esteja no meio deles e seja um deles, para que na hora do arrebatamento você não fique aqui. Porque é o único dia em que Deus não ficará triste com a sua casa deserta, é no dia do arrebatamento da igreja. Ali Deus não ficará triste, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. O que você tem feito com a tua vida? Tem trabalhado muito? Tem colhido pouco? E o pouco não tem ficado contigo. Inverte agora os valores, trabalha para Deus e deixa que Deus cuida dos teus negócios. E tu verás que a glória da última casa será maior que a da primeira. E com essa palavra o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe e nos guarde, e que a Ele, que é dono de todas as coisas, que é dono da casa, dono do mundo e da sua plenitude, seja toda a glória para sempre. Amém e graças a Deus.